Alguns personagens clássicos dos X-Men vão voltar a aparecer em Vingadores Doutor Destino e também em Vingadores Guerras Secretas. E isso levanta uma discussão muito maior do que apenas participações especiais. Existe um consenso forte entre fãs e insiders. O MCU está caminhando para uma nova grande fase totalmente centrada nos mutantes. Da mesma forma que já tivemos uma saga focada nas Joias do Infinito e outra no multiverso, tudo indica que agora os mutantes vão ocupar o papel principal dentro desse universo. Embora esses personagens já tenham dado pequenos sinais de existência, a presença deles até agora foi discreta. A Marvel parece estar plantando sementes aos poucos, preparando o terreno para algo muito maior. E essa construção lenta dá a sensação de que estamos nos aproximando de um momento decisivo. É nesse ponto que surgem dois caminhos bem distintos que o estúdio pode seguir. Um deles seria começar praticamente do zero, apresentando novas versões de personagens clássicos como o Professor Xavier, Magneto, Ciclope e Jean Grey, todos interpretados por novos atores e sem conexão direta com os filmes antigos. Outro caminho seria um reboot parcial, mantendo alguns rostos já consagrados pelo público, enquanto introduz uma nova geração de mutantes e novas versões de outros personagens. Mas essa discussão não envolve apenas quem vai interpretar cada papel, ela também passa por quais histórias a Marvel quer contar, quais arcos dos quadrinhos finalmente ganharão adaptação e que tipo de tom esses filmes terão e principalmente como o Doutor Destino e Guerras Secretas vão funcionar como ponto de partida oficial para essa nova era dos mutantes no MCU. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhada nesses produtos que estão aparecendo aqui embaixo do vídeo. Tem camisetas e action figures que separamos para você. E se quiser apoiar ainda mais, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 mensais, você ganha destaque aqui nos comentários, agradecimentos aqui nos vídeos e emojis exclusivos. E ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. O novo filme dos X-Men. Um detalhe que chama muita atenção é que o diretor de Thunderbolts é também o diretor do novo filme dos X-Men. E isso é um ótimo sinal, porque Thunderbolts vem sendo visto por muita gente como um dos melhores acertos da Marvel desde Vingadores Ultimato. Isso já indica qual vai ser a pegada desse novo X-Men. Não é a história de um único herói carregando tudo nas costas. É uma história de grupo, de convivência, de personagens diferentes aprendendo a funcionar juntos. Do mesmo jeito que acontece com o Quarteto Fantástico, os X-Men nunca foram sobre um salvador solitário. O que sempre fez esse time se destacar é a bagagem emocional, os traumas, os conflitos internos, os laços criados entre eles e a sensação de que, mesmo quebrados, eles formam uma família. Por isso, esses filmes precisam olhar mais para dentro dos personagens do que para fora. Precisam se preocupar mais com quem eles são do que com o tamanho da ameaça que enfrentam. Não é porque é um filme de equipe que tudo precisa girar em torno do fim do mundo. O primeiro filme dessa nova fase deveria servir como base de tudo. Um ponto de partida que apresenta pessoas, constrói relações, mostra dores, medos, inseguranças e escolhas difíceis. E essa lógica não deveria valer apenas para os X-Men. Durante a saga dos mutantes até os próximos filmes dos Vingadores, eles podem seguir esse mesmo caminho, com histórias mais pessoais e menos dependentes de grandes catástrofes. Vingadores! Também circulam rumores de que os próximos filmes dos Vingadores devem adotar uma abordagem diferente. Em vez de escalar ameaças cada vez maiores, a ideia seria focar em um time fixo de heróis, lidando com missões mais pontuais, conflitos mais próximos e perigos mais controlados. Ou seja, não seria mais aquela lógica de que, a cada novo filme, o multiverso inteiro está prestes a ser destruído. Os grandes eventos ficariam reservados para ocasiões realmente especiais, filmes pensados como o grande fechamento de várias histórias que vêm sendo construídas ao longo do tempo, como foi em Ultimato e como deve ser em Doutor Destino e Guerras Secretas. Existe até a possibilidade de que esses projetos deixem de usar Vingadores como título principal e passam a ser apresentados como grandes sagas ou um nome próprio. Algo no estilo Marvel Studios Era do Apocalipse, Marvel Studios Inferno ou Marvel Studios Complexo de Messias. Na prática, isso significaria eventos cinematográficos gigantescos e inspirados diretamente em arcos clássicos dos mutantes, funcionando como os verdadeiros marcos dessa nova era do MCU. O reboot! A Marvel estaria interessada em montar esse novo time de X-Men com atores jovens e ainda pouco conhecidos do grande público. E isso é extremamente positivo, porque mostra que o plano não é só pensar em um filme isolado, mas em criar personagens que possam ser desenvolvidos ao longo de muitos anos. A ideia é acompanhar esses mutantes desde o começo, ver cada um crescer, amadurecer, cometer erros, aprender com as próprias escolhas e, aos poucos, se transformar em quem realmente estão destinados a ser.
Esse tipo de construção cria um vínculo muito mais forte com o público, algo que sempre foi uma das grandes marcas registradas dos X-Men nos quadrinhos. Além disso, Kevin Feige já comentou que, depois de Vingadores Guerras Secretas, o MCU vai passar por um chamado soft reboot, que nada mais é do que um reinício suave do universo. Não é um reboot que apaga tudo, mas uma reorganização geral onde algumas peças permanecem no tabuleiro e outras ganham novas versões. Na prática, isso abre espaço para que certos personagens sejam feitos por novos atores, enquanto outros continuam exatamente como o público já conhece. Por exemplo, no futuro poderíamos ver um novo Tony Stark surgindo, ao mesmo tempo em que o Homem-Aranha de Tom Holland segue sendo o mesmo. E se a Marvel está disposta a fazer esse tipo de ajuste com personagens tão importantes, faz todo sentido imaginar que os X-Men também entrem nesse processo. Quando falamos em universo parcialmente reiniciado, estamos falando de um cenário onde o passado não é simplesmente apagado, mas também não precisa ser seguido à risca. Algumas coisas que aconteceram antes ainda valem, outras mudam e outras simplesmente deixam de existir. Esse tipo de solução não é novidade para a Marvel. Nos quadrinhos, por exemplo, a saga Guerras Secretas de 2015 mexeu completamente na linha do tempo. Universos diferentes foram misturados, personagens trocaram de realidade e várias origens foram ajustadas. Mesmo com todas essas mudanças, a sensação era de que aquele ainda era o mesmo universo, só que meio reorganizado. Um caso famoso é o de Miles Morales. Ele nasceu em outro universo, mas depois de Guerras Secretas passou a viver dentro do universo principal da Marvel, sem perder quem ele era, apenas ganhando um novo lugar dentro da cronologia. Se a Marvel levar essa lógica para os filmes, isso quer dizer que parte do que já vimos pode continuar valendo, mas nada precisa ser tratado como definitivo. Algumas histórias continuam, outras são ignoradas e muitas ficam em um meio termo. A DC já está fazendo algo parecido. James Gunn resolveu manter certas coisas do antigo universo, como o Esquadrão Suicida, mas deixou outras para trás, como o Superman vivido por Henry Cavill. O resultado é um novo começo que ainda carrega vestígios do que veio antes, mas que segue uma outra direção. Formas de apresentar os mutantes. Dentro desse processo de reorganização, a Marvel basicamente tem dois caminhos bem claros para apresentar os mutantes ao público. O primeiro caminho é tratar os mutantes como algo que sempre fez parte desse universo. Eles sempre existiram, mas em um número pequeno, vivendo escondidos à margem da sociedade ou tentando passar despercebidos. Com o tempo, mais mutantes começam a surgir e isso naturalmente desperta medo, desconfiança e preconceito nas pessoas. Essa opção é direta e fácil de aceitar. Para o público em geral, basta entender que mutantes existem. Já para quem acompanha mais de perto, fica claro que estamos diante de uma nova linha do tempo. O segundo caminho é mais radical. Nele, os mutantes seriam uma novidade absoluta. O mundo estaria descobrindo agora que existem pessoas que nascem com poderes por causa de uma mutação genética. Nesse cenário, os personagens dentro do MCU aprendem sobre os mutantes ao mesmo tempo que o público, criando uma sensação de descoberta conjunta. Se a Marvel optar por esse modelo, então um reboot completo dos X-Men praticamente se torna inevitável. Isso abriria espaço para apresentar novas versões de personagens clássicos, como Professor Xavier, Magneto, Ciclope, Jean Grey, Fera e possivelmente Tempestade, todos interpretados por novos atores. Assim, as histórias começariam tudo do zero, mostrando a formação inicial dos X-Men, os primeiros alunos recrutados, o primeiro grande conflito com o Magneto e o momento em que o mundo finalmente descobre que os mutantes existem. Seria um verdadeiro ponto de partida sem precisar se apoiar diretamente nos filmes antigos, funcionando como um novo começo para toda a mitologia dos X-Men dentro dessa nova era do MCU. E existe um motivo bem simples para tanta gente apoiar um reboot completo. O tempo passa para os atores, mas os personagens continuam vivos. Franquias grandes precisam se reinventar para não ficarem presas ao passado. E personagens icônicos precisam ser reinterpretados de tempos em tempos, assim como sempre aconteceu nos quadrinhos. Os X-Men acumulam décadas e décadas de história, e uma enorme parte desse material nunca chegou ao cinema. Um recomeço total daria à Marvel liberdade para escolher quais arcos adaptar, quais caminhos seguir e como apresentar esses personagens de uma forma nova. Isso permitiria contar grandes sagas com novos rostos, novas abordagens e novas energias, sem perder a essência dos X-Men, mas mostrando esse universo sob um olhar diferente e atualizado. Um filme em escala menor. Uma das ideias mais fortes para esse novo começo dos X-Men é fugir completamente do padrão de filme gigantesco. Em vez de começar com algo cósmico ou com uma ameaça capaz de destruir o mundo, a proposta é abrir essa fase com uma história menor, mais intimista e muito mais centrada nos personagens.
A intenção é acompanhar esses jovens mutantes que ainda estão tentando entender quem são, o que sentem e qual é o lugar deles nesse mundo. Nesse conceito, os X-Men seriam adolescentes que vivem e estudam em uma escola comandada por Charles Xavier. E essa escola ainda não seria aquela instituição enorme e organizada que todo mundo conhece. Seria algo mais simples, quase improvisado, com Xavier atuando praticamente como o único professor fixo. Não existiriam equipes formadas, nem uniformes, nem missões. Esses jovens ainda não seriam heróis. Eles seriam, antes de tudo, garotos confusos, pessoas inseguras, assustadas e tentando lidar com poderes que não escolheram ter. Dentro dessa proposta, a história poderia girar em torno de uma simples excursão escolar até a cidade. Xavier leva os alunos para um passeio educativo, algo que deveria ser comum e tranquilo. Só que durante essa viagem, os estudantes acabam se separando em pequenos grupos. A partir daí, o filme passaria a acompanhar diferentes trajetórias ao mesmo tempo, mostrando cada grupo entrando em contato com um lado diferente do mundo mutante. Um desses grupos poderia acabar em um clube noturno onde adolescentes humanos estão usando uma droga ilegal capaz de conceder poderes temporários. Pessoas comuns querendo sentir, nem que seja por algumas horas, como é ser especial, como é ser poderoso. Isso cria um paralelo direto com o vício, escapismo e a busca desesperada por aceitação. Outro grupo poderia entrar em uma igreja que, à primeira vista, parece um espaço de acolhimento e conforto espiritual, mas pouco a pouco fica claro que aquele lugar serve como fachada para reuniões de um grupo extremista antimutante chamado os Amigos da Humanidade, que defendem abertamente a perseguição e eliminação dos mutantes. Enquanto isso, um terceiro grupo se perde pela cidade e acaba descendo para os esgotos, onde encontra os Morlocks, mutantes deformados que vivem escondidos no subterrâneo, rejeitados tanto pelos humanos quanto por mutantes que conseguem se passar por pessoas normais. A sensação que esse filme buscaria transmitir é a de acompanhar um grupo de jovens jogados em um ambiente hostil, longe de qualquer zona de conforto, tentando simplesmente sobreviver e encontrar um caminho de volta para casa. Seria algo na mesma linha de histórias como Os Guerreiros, onde um grupo atravessa a cidade durante a noite enfrentando perigos constantes, ou como Uma Jogada do Destino, em que pessoas comuns acabam presas em uma situação muito maior do que conseguem controlar. O centro da narrativa não seriam grandes batalhas coreografadas, mas sim a tensão constante, o medo de não sair vivo, as decisões difíceis e pequenos atos de coragem que surgem em momentos extremos. O Massacre dos Morlocks. Enquanto os jovens X-Men estão espalhados pela cidade, vivendo essas experiências, algo muito pior acontece nos esgotos. Um grupo de mutantes extremamente violentos, conhecidos como os Marauders, invade o território dos Morlocks e assim inicia um massacre. Esse ataque é um dos eventos mais brutais de toda a mitologia dos X-Men nos quadrinhos, e logo no primeiro filme deixaria claro que o mundo mutante não é apenas sobre pessoas com poderes incríveis, mas também sobre ódio, intolerância e crueldade. O responsável por liderar esse grupo seria o vilão Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro é um dos vilões mais importantes do universo dos X-Men, e até hoje nunca teve uma representação realmente fiel em live action. Dentro dessa proposta, ele poderia ser introduzido de forma sutil, inicialmente como alguém aparentemente comum, talvez um benfeitor, um cientista respeitado, um funcionário de alguma instituição ou alguém ligado ao passado de certos personagens. E aos poucos, os jovens começam a juntar peças, descobrindo que essa figura misteriosa está por trás do massacre e que vem realizando experimentos genéticos com mutantes há décadas. O ponto-chave dessa história seria revelar que Scott Summers, o Ciclope, tem uma ligação direta com o Senhor Sinistro. Nos quadrinhos, Sinistro manipulou acontecimentos da infância de Scott para moldá-lo geneticamente e transformá-lo em parte de seus experimentos. No filme, Scott poderia retornar ao orfanato onde cresceu em busca de respostas sobre sua origem. Lá, ele encontraria pistas que, pouco a pouco, levariam até Sinistro. Isso daria ao Ciclope um arco pessoal forte, mesmo dentro de uma história que acompanha vários personagens ao mesmo tempo. No ato final, todos os jovens do grupo acabam convergindo para o mesmo local. Eles presenciam o massacre, enfrentam os Marauders e, mesmo sem experiência ou treinamento real, tentam salvar o maior número possível de Morlocks. Não seria uma vitória perfeita, porque muitos Morlocks morreriam. Os jovens não conseguiriam impedir totalmente a tragédia, mas eles salvariam vidas suficientes para perceber que juntos são mais fortes do que separados. Esse seria o momento em que eles deixam de ser apenas jovens perdidos e passam simbolicamente a se tornar os X-Men. Outras sagas dos X-Men. Além dessa proposta inicial, existe uma quantidade enorme de sagas clássicas dos X-Men que nunca receberam uma adaptação em live action. Algumas dessas histórias são Rebelião no Instituto Xavier,
onde estudantes se voltam contra a própria escola. Tem a história Inferno, em que uma versão corrompida de Jean Grey abre as portas do inferno no meio de Manhattan. Também tem a história A Canção do Carrasco, que mostra a equipe lidando com a suposta morte do professor Xavier e sendo forçada a se reorganizar sem sua principal figura de liderança. Também temos a história Cerco Perigoso, que envolve viagens dimensionais, recomeços e versões alternativas dos personagens. Essas sagas são importantes porque misturam horror, ação, drama, tragédia e dilemas morais, exatamente o tipo de material que combina com uma saga dos mutantes mais madura e emocional. X-Force! Outra ideia que poderia funcionar muito bem nessa nova fase é adaptar a versão de X-Force criada por Peter Milligan. Nessa versão dos quadrinhos, o grupo não é apresentado como uma equipe tradicional de heróis, mas sim como celebridades de um reality show. Eles são filmados o tempo todo, vivem sob os holofotes e precisam manter uma imagem pública, mesmo estando em constantes missões mortais. O detalhe mais chocante é que os integrantes morrem com frequência. Em alguns casos, personagens importantes são mortos logo na primeira edição. Isso cria uma crítica direta à cultura da fama, à obsessão por imagem e à maneira como a mídia transforma a tragédia em entretenimento. Adaptar esse conceito hoje faria ainda mais sentido em uma época dominada por redes sociais, exposição constante e busca por validação. Wolverine! Dentro de todas essas possibilidades, surge uma das maiores discussões. Qual deve ser o destino do Wolverine nessa nova fase? Hugh Jackman já afirmou publicamente que não sente que sua jornada como Wolverine terminou. Tudo indica que ele deve aparecer tanto em Vingadores Doutor Destino quanto em Vingadores Guerras Secretas. A grande dúvida é se essas participações seriam uma despedida definitiva ou apenas mais um capítulo. Manter Hugh Jackman no papel garante um apelo gigantesco do público. Deadpool e Wolverine mostrou que ainda existe uma demanda enorme por essa versão do personagem. Mesmo não sendo um filme perfeito, ele foi extremamente bem sucedido financeiramente, em um período em que vários projetos da Marvel tiveram dificuldades de bilheteria. Isso prova que Hugh Jackman como Wolverine ainda é um trunfo poderoso. Ao mesmo tempo, manter Hugh Jackman cria complicações. Diferente de Deadpool, Wolverine não é um personagem que brinca com continuidade. A presença simples dele mantém uma ligação direta com os filmes antigos. Isso torna mais difícil apresentar novos Xavier, novos Ciclopes e novas versões de outros personagens sem gerar confusão. Uma solução seria não colocar Wolverine no time principal dos Vingadores. Os filmes dos X-Men seguiriam focados em novos personagens. Enquanto isso, Hugh Jackman continuaria aparecendo em filmes paralelos ao lado de Deadpool. Existe inclusive o rumor de que Ryan Reynolds estaria desenvolvendo uma proposta para um filme de X-Force. Isso criaria um braço mais adulto, violento e irreverente dentro da saga dos mutantes. Nesse modelo, Wolverine poderia aparecer apenas em pequenas participações nos filmes dos X-Men. Não como protagonista, mas como alguém que cruza o caminho da equipe de vez em quando. Laura, a X-23, poderia fazer parte do novo time de X-Men. Ela representaria o legado de Wolverine. A permanência de Daphne Keane no papel daria continuidade emocional ao personagem. Isso abriria espaço para dar destaque a vários mutantes pouco explorados no cinema, como Kitty Pryde, Jubileu, Gambit, Vampira, Homem de Gelo, Emma Frost, Magik, entre muitos outros. Histórias de amadurecimento, relacionamentos, conflitos de identidade, descobertas pessoais e escolhas difíceis passariam a ser o coração da franquia. Ciclope! Dentro dessa ideia de misturar legado com novidade, o Ciclope surge como um dos personagens que mais se encaixam nesse papel de transição. Existe a possibilidade de manter James Marsden no papel, interpretando o Scott Summers mais velho, alguém mais experiente que já viveu muita coisa e também já foi aluno do professor Xavier e agora se encontra em uma posição de mentor para uma nova geração. Isso criaria um Ciclope diferente do que já vimos no cinema, não mais apenas como um jovem líder rígido, mas um homem que carrega cicatrizes emocionais, responsabilidades e possivelmente uma família. Um Ciclope que entende o peso de ser um X-Men e que agora precisa ensinar outros jovens a lidar com esse fardo. Esse tipo de versão do personagem é inclusive muito próxima de como ele aparece em várias fases dos quadrinhos. Um líder cansado, mas extremamente comprometido com seus alunos e com a causa mutante. E com isso, um nome ganha muita força: Rachel Summers, a filha de Scott Summers e Jean Grey. Existe a possibilidade de que Rachel esteja envolvida em Vingadores Doutor Destino e que sua conexão com a Força Fênix seja utilizada como um dos pilares emocionais dessa nova fase.
Em vez de repetir exatamente a história clássica de Jean Grey como Fênix, Rachel poderia ocupar esse espaço narrativo. Isso permitiria manter a essência do mito da Fênix, mas sob um novo ponto de vista, com uma personagem diferente, mais jovem e com próprios conflitos. Além disso, Rachel, sendo parte do novo time de X-Men, criaria uma dinâmica interessante. Ela carrega um legado pesado, mas ainda está tentando descobrir quem é. Essa abordagem permitiria que alguns elementos dos filmes antigos ainda valessem, mesmo de forma flexível, como peças soltas de um passado que existiu de alguma forma. Doutor Destino, Guerras Secretas e até mesmo parte dos filmes da era da Fox passariam a funcionar como eventos que ajudaram a moldar esse novo universo, mesmo que os detalhes não sejam mais exatamente os mesmos. Esse modelo é praticamente idêntico ao que a Marvel faz nos quadrinhos há décadas. As histórias são recontadas, origens são ajustadas, mas a essência dos personagens permanece. Um grande erro seria repetir as mesmas histórias. Muita gente defende um reboot total, justamente para seguir em frente. Mas seguir em frente não significa contar exatamente as mesmas histórias de novo. O público já viu diversas versões de Xavier versus Magneto, já viu debates sobre integração versus revolução, já viu formação clássica dos X-Men mais de uma vez. Essas histórias são ótimas, são fundamentais, mas talvez não precise ser o ponto de partida imediato dessa nova fase. Existe um universo gigantesco de histórias mutantes que nunca foram exploradas no cinema. A saga dos mutantes pode começar expandindo esse mundo, apresentando novos grupos, novos tipos de conflitos, novos vilões, novas dinâmicas, e só depois, quando tudo estiver bem estabelecido, retornar às histórias mais clássicas. MCU. Outra ideia poderosa é fazer com que os mutantes não fiquem restritos aos filmes dos X-Men. Eles podem ser tanto os vilões como aliados em filmes dos Vingadores e podem estar espalhados também por várias franquias. Por exemplo, um filme onde heróis discutem o que fazer com um mutante capaz de prever crimes antes que eles aconteçam. Um lado defendendo que é preciso impedir tragédias antes que ocorram e outro lado defendendo que ninguém pode ser punido por algo que ainda não fez. Esse tipo de conflito é puro espírito X-Men. Os mutantes sempre representam o lado mais político, emocional e complexo da Marvel, porque suas histórias falam diretamente sobre preconceito, exclusão, medo do diferente, busca por identidade e desejo de pertencimento. Trazer esses temas para o centro do MCU tem o potencial de transformar completamente o tipo de narrativa que a Marvel conta daqui pra frente. E o mais interessante é que isso não exige apagar tudo o que veio antes e nem ficar preso ao passado. Exige um caminho do meio, onde alguns rostos permanecem, muitos novos são apresentados e o universo é reorganizado e uma nova base é construída. A partir disso, a Marvel pode erguer algo maior e mais profundo e mais ousado do que já fez. Nesse contexto, Vingadores Doutor Destino e Vingadores Guerras Secretas deixam de ser apenas grandes eventos e passam a funcionar como um verdadeiro portal de entrada para uma nova era do MCU, uma era em que os mutantes finalmente assumem o protagonismo e onde as histórias se tornam mais pessoais, mais sombrias e mais humanas, a tão aguardada Saga dos Mutantes.